Fala galerinha dos Capcom Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia para todos aqui presentes. Bom, passando rapidinho aqui no começo do vídeo, só para avisar para vocês que eu não vou aparecer no decorrer do vídeo, porque eu tô com uma câmera nova, cara, e eu não sabia muito bem configurar ela. Coloquei para gravar o vídeo, gravei o vídeo todinho, e quando eu fui ver no final, a gravação deu erro, tá? Então agora que eu peguei o esquema, então pra ressarcir vocês de certa forma, eu vou deixar um gameplayzinho aí de God of War, bem gostosinho, enquanto a gente vai comentando. Eu vou passando as dicas pra vocês, mas, pô, não deixa de assistir por causa disso daí não. O vídeo tá mó da hora, mano. Eu me esforcei pra caramba pra trazer esse conteúdo pra vocês. Se vocês quiserem dar aquele apoio monstrão pro pai, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, aproveita o vídeo aí, qualquer coisa deixa aí nos comentários. Tamo junto, um abraço. Falou! E aí, galerinha dos Capcom Hardwares. Beleza, uma ótima tarde, noite ou dia pra todos aqui presentes. Bom, quer dizer que você tem um PCzinho gamer da hora e de um dia pro outro o PCzinho começou a travar, ficou lento nos jogos, tá demorando para abrir os seus programas. Bom, hoje eu vou passar para vocês uma série de otimizações que vocês podem estar fazendo no PC de vocês, que com certeza vai ajudar muito a melhorar a performance do PC de vocês. Então, bora lá pro vídeo porque as dicas estão muito boas. Primeiro procedimento que vocês podem estar fazendo é estar ativando o arquivo de paginação, tá? O arquivo de paginação basicamente é uma memória RAM virtual que o seu PC tem para quando a sua memória RAM estourar, né? Quando ela alcançar o seu limite, ela não crashar, né? Não fazer a aplicação que está utilizando muita memória RAM travar. E aí, quando acontece isso, o PC ele puxa um pouquinho do armazenamento do HD para utilizar como se fosse uma memória RAM, tá? Quando a gente usa esse sistema operacional Windows 10 Lite, Windows 7 Lite, por base eles já deixam desativado o arquivo de paginação, porque em tese o HD ele é muito mais lento que a memória RAM, né? Isso daí é óbvio. Porém, o problema que acontece aqui justamente é porque quando a gente acaba com a nossa memória RAM e não tem arquivo de paginação, o PC ele para o processamento que ele está fazendo para ler tudo aquilo que tem e falar, mano, ó, isso daqui eu posso usar, isso daqui eu jogo fora, isso daqui eu vou armazenar, isso daqui eu jogo fora. E nesse tempo que ele tá fazendo isso, a gente tem as travadas, que são os throttlings no jogo, né? Então o jogo, os throttlings não, os stuttering, perdão. Então o jogo tá rodando ali de boa, 50 FPS, despencou. E aí você não sabe por quê. Aí, bem provável que isso está acontecendo se você tiver o arquivo de paginação desativado, é porque estourou sua memória RAM e o PC não tem de onde tirar, tá? Então, basicamente, para a gente ativar o arquivo de paginação ou conferir se ele tá ligado, né? Muito simples. A gente vem na área de trabalho, clica com o botão direito aqui na bandeirinha do Windows e vamos em Sistema. Aqui em Sistema a gente vai em Configurações Avançadas do sistema, tá? Aqui dentro de configurações avançadas a gente vem nessa aba de desempenho, né? Efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual. Clique em configurações, a gente vem aqui no avançado, tá? E aqui ó, a gente tem memória virtual. O arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. Tamanho total do arquivo de paginação para todas as unidades e o tamanho que a gente tem selecionado, né? Então a gente clica aqui no botãozinho de alterar, tá? A gente seleciona o nosso disco rígido que a gente tem, o nosso sistema operacional ou que tem mais espaço, né? Seleciona ele e coloca os valores do arquivo de paginação para vocês, tá? Eu sempre coloco a mesma quantia que eu tenho de memória RAM. Por exemplo, eu tenho um PC com 8 GB de RAM, então eu coloco uns megas a mais ali de 8 GB e no valor inicial eu coloco pouca coisa a menos, tá? Aqui ele tá num outro disco porque eu tenho dois armazenamentos no meu PC. Tenho o meu armazenamento principal, que eu tenho Windows, e tenho o meu armazenamento secundário, que eu gravo alguns arquivos, alguns jogos, alguns programas e tudo mais. Então eu colocando o arquivo de paginação num disco separado, poupa o HD quando eu tô utilizando um recurso que depende muito dele. Por exemplo, quando eu tô jogando um game tipo GTA V, que é mundo aberto, tem que carregar muitas texturas, muitos personagens, um mapa grandão, pá, várias coisas. Então o HD ele já tá sendo sobrecarregado pelo jogo. Se a gente pegar e colocar também o arquivo de paginação aqui, vai dar uma lagada a mais também, mas é melhor com arquivo de paginação do que sem, tá? Essa dica também vale para você se você tem muita memória RAM. Se você tem tipo 32 GB de memória RAM DDR4 de uma boa frequência, você pode fazer o teste de desativar o arquivo de paginação, tá? Clica aqui em arquivo de paginação e define. Aí o processador vai passar, o processador, né, o PC no geral, vai passar a utilizar toda a sua memória RAM e não vai utilizar mais o HD ou o SSD como memória virtual. Pode ser que você ganhe um certo boost também. Então a gente seleciona os valores aqui, tá? O valor inicial você coloca aí algo entre 1000 e 1300. E o valor máximo você coloca uns 300, 400 megas a mais da quantidade de memória RAM que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 8.192 megas, que é 8 GB, aqui tá 8.922, tá? A gente clica em definir, dá um okzinho, vai aparecer uma mensagenzinha pedindo pra gente confirmar, a gente dá o ok, confirma e reinicia o PC. Esse é o primeiro passo, com certeza já vai ajudar vocês de alguma forma. Próxima modificação que vocês podem estar fazendo no PC de vocês é estar desativando o Windows Update, tá? O Windows Update é como se fosse a Play Store, né, mais ou menos, do Windows, só que não para jogos
mais para arquivo de firmwares, né, para drivers, pacote de ícones para dispositivos USB que você conecta no seu PC e tudo mais. Porém, o que acontece é que o Windows Update ele é muito imprudente, tá? Muitas das vezes a gente está utilizando o nosso PC, de repente ele ficou lento, de repente ele ficou travando. A gente clica com o botão direito na barrinha, vai em gerenciador de tarefas. Quando a gente vê aqui, o HD tá 100% de uso, 100% de uso de disco, né? E você fala, caramba, o que que tá acontecendo? Não tô fazendo nada, não tô jogando, não tô fazendo nada. Por que tá tanto de uso no meu disco, tá? Isso geralmente é o Windows Update instalando atualizações no seu PC em segundo plano, tá? E nem sempre essas atualizações são muito necessárias, tá? Então esse passo aqui eu só vou recomendar para vocês fazerem se o PC de vocês estiver funcionando zero bala, tá? Se não tiver precisando de atualizar nenhum driver, não tiver nenhum problema. Então para desativar o Windows Update de uma vez, para parar com essa imprudência de atualizar o driver enquanto está jogando, usando seu PC, sei lá, para acabar com isso, a gente vai vir na área de trabalho novamente, a gente vai segurar no teclado a tecla com a bandeirinha do Windows e a letra R. Aqui a gente vai escrever services, né, serviços.msc. Vamos dar um Enter. Vai abrir essa janelinha aqui do comando pra gente. A gente vai descer lá embaixo, tá? Lá pro finalzinho mesmo. E aqui a gente vai encontrar o Windows Update, ó, olha só, o Windows Update, tá? A gente vai encontrar aqui o Windows Update. A gente clica com o botão direito do Windows Update, vamos em propriedades. A gente vai clicar em parar, tá? O de vocês vai estar rodando, o meu é porque eu já fiz isso. Então a gente clica em parar. E aqui no tipo de inicialização, que geralmente está em automático, a gente coloca manual. Fazendo assim, quando a gente quiser utilizar o Windows Update, quero forçar a atualização de um driver através do Windows Update, a gente pode, tá? Mas ele não vai fazer isso mais automaticamente. Se a gente desativar de vez, quando a gente precisar de algum recurso dele, não vai estar disponível pra gente, vai falar que o programa não está respondendo corretamente. Então vai gerar um certo problema, né? A gente vai resolver um e receber outro, que não é muito legal. Então a gente desativa o Windows Update aqui, clicou em parar, deixou no modo manual, dá um OK, reinicia o PC, o PCzinho já vai ter um ganho de performance bem legal, porque o Windows Update não vai estar rodando em segundo plano. Essa questão aí do HD rodando a 100%, a gente já vai tirar de letra. Bom, mas uma coisa muito importante vocês podem estar fazendo, se vocês querem tirar o máximo de proveito do PC de vocês, é ativar o plano de energia de desempenho, tá? Por padrão, o Windows ele vem no plano de energia equilibrado, né? Na qual ele foca ali entre ter um desempenho interessante, mas não consumir muito. E se a gente quer usar o PC para jogar, quer utilizar o máximo dele, cara, não tem como correr do plano de desempenho, tá? O PC ele vai consumir um pouco mais, porém todas as peças vão entregar o máximo que elas podem. O cooler do processador vai rodar mais forte, porque a gente vai utilizar o plano de alimentação do cooler do processador no modo ativo em vez de passivo, então sempre ele vai estar rodando no máximo ali. Isso vai ajudar demais a ter uma performance mais estável. Pra gente estar ativando o modo de alto desempenho no Windows é muito simples também. Ó, a gente clica com o botão direito aqui, a mesma coisa na bandeirinha do Windows. A gente vai em opções de energia, tá? Opções de energia, configurações de energia adicionais. Dentro dessa janelinha aqui, a gente vai estar no equilibrado, né? Que está até marcado como recomendável. E a gente seleciona aqui a caixinha alto desempenho, tá? É muito simples, só clicou aqui em alto desempenho. Se você quiser mudar alguma coisa adicional, você consegue mudar aqui, tá? Eu, por exemplo, ó, aqui a gente tem um prazo máximo para desligar o HD de 20 minutos. Ficar 20 minutos sem ninguém mexendo no PC, o HD desliga. Eu coloquei 0 porque, tipo, às vezes eu deixo o PC renderizando e vou na rua. Deixo o PC baixando algum jogo, instalando algum jogo e vou na rua. Quando eu chego o PC tá desligado, é um saco. Então eu deixo no 0 aqui, já para não correr esse risco do PC desligar. E aí ele vai ficar eternamente ligado, se não acontecer nenhum pormenor, né? A gente dá um OK e salva. Pronto, já estamos ativos no plano de alto desempenho do Windows. Com certeza agora o nosso PC já vai ter uma performance mais estável, cara. Eu tenho certeza absoluta, rapaz. Confia em mim, rapaz. Mais uma coisa que você pode estar fazendo para melhorar a performance do seu PC, se você utiliza HD mecânico. Lembrando que se você utiliza SSD, seja SATA, NVMe, M.2, enfim, pode passar um pouquinho para frente que essa dica não vai ser útil para você. Porém, se você usa HD mecânico, uma coisa que muita gente negligencia, né, é fazer a desfragmentação do HD, tá? HD mecânico é interessante a gente estar fazendo desfragmentação a pelo menos cada 3 semanas, tá? O Windows por padrão, ele tem uma configuração periódica de desfragmentação de disco, porém ele só faz aviso, ele não desfragmenta automaticamente. Então a gente tem que ir lá e tomar a atitude de desfragmentar o disco. E pra gente fazer isso é muito simples. A gente vem aqui na parte principal das pastas, né, do nosso PC, vem neste computador, e aqui a gente já tem o nosso disco local. A gente clica com o botão direito, vai em propriedades, vem em ferramentas e aqui, ó, otimizar e desfragmentar a unidade. A otimização das unidades do computador pode ajudá-lo a funcionar com mais eficiência. Olha lá, vocês viram, né? Aqui mesmo já está dizendo que o computador vai trabalhar com mais eficiência. Então a gente clica em otimizar, seleciona o nosso disco e clica em analisar. Fazendo isso vai ser feita uma análise no nosso HD e ele vai ser executado, né, a pesquisa, a tarefa para ver
quão fragmentado tá o nosso disco. Tá, mas pô, Gohan, o que é fragmentado? Como assim? Por que eu vou desfragmentar se eu não sei nem o que é fragmentado? Basicamente, no HD, quando a gente instala um sistema operacional, instala os jogos e formata, ele cria um setor no disco ali e fica meio que uma mancha no HD. E aí toda vez que a gente vai formatando e instalando por cima, formatando e instalando por cima, vai gerando uma mancha maior e fica meio desequilibrado, sabe? Então sempre quando o processador ele demanda algo do HD, cara, busca esse arquivo aqui. Se o HD estiver muito fragmentado, o HD vai dar uma volta inteira até achar o arquivo. Se o HD estiver alinhadinho, bonitinho, de cara ele já vai encontrar o arquivo, tá? Não vai ser um SSD da vida, mas com certeza vai ser melhor. Então eu acho muito interessante você estar fazendo isso daqui, ó. Tem até aqui, ó, otimização agendada, né? Que é o que eu falei pra vocês, que o Windows faz automaticamente. No meu caso tá desativado, não sei porquê. Eu acho que não fui eu que desativei. E tá aqui, ó. As unidades não estão sendo analisadas em uma cadência programada, ou seja, a desfragmentação do armazenamento não está acontecendo na minha máquina com frequência, tá? Então acho que é muito interessante a gente não negligenciar isso se a gente estiver utilizando um HD mecânico, beleza? Mais uma coisa que vocês podem estar fazendo para ajudar vocês terem mais performance, no caso, a resolver problemas, é estar utilizando o programinha MSI Afterburner, tá? O MSI Afterburner é um programinha de monitoramento, né, do seu PC. Então, enquanto a gente está fazendo uma tarefa que demanda muito dele, como jogar, tá renderizando alguma coisa, a gente consegue observar o consumo de cada componente e a temperatura de cada componente, cara. Isso é muito legal, porque assim, se a gente estiver jogando o jogo e de repente ele tá rodando bem e começou a travar, começou a ficar lento, a gente vai perceber alguma coisa no gráfico. Ou o uso do processador ou da placa de vídeo vai baixar, ou a temperatura da placa de vídeo ou do processador vão aumentar. Um dos dois vai acontecer, ou o uso da memória RAM também. Então é muito interessante a gente ter esse programinha aqui, porque a gente consegue detectar qual componente específico que está atrasando o desempenho do nosso PC, tá? Então depois que a gente baixou o MSI Afterburner, fez essa etapa de instalação tudinho direitinho, a gente vai executar ele normalmente, vai vir aqui nessa engrenagemzinha que a gente tem aqui do lado, e vai vir aqui na aba monitoramento, tá? Aqui na aba monitoramento a gente vai deixar selecionada a temperatura da GPU. Vamos colocar para exibir informações na tela, né? Uso da GPU, exibir informações na tela, tá? Uso de VRAM da GPU, exibir informações na tela. Temperatura da CPU, exibir informações na tela também. E o uso da CPU. E aqui vocês podem ir customizando, tá? As informações que vocês acharem mais interessante de colocar. Se você quiser colocar tudo, você pode colocar também, só que vai ficar um letreiro gigante enquanto você tá jogando. Porém, tem a possibilidade da gente estar utilizando um atalho para estar ativando e desativando esse recurso de estar fazendo monitoração do nosso PC. E é diretamente aqui nessa aba, ó, informações na tela. Aqui a gente coloca um comando para habilitar / desabilitar o MSI Afterburner. Então, Gohan, eu quero colocar aqui Alt e F3 para quando eu estiver jogando, cara, se eu ver que meu jogo começou a travar daquele jeito que tá travando, eu já quero saber o que é. Se apertar Alt F3, na hora vai aparecer o consolezinho de informações dentro do jogo, falando pra gente ali, tal componente está sendo utilizado, tal componente está sendo usado menos, tal componente está sendo usado mais. E com isso, você já fica bem centrado na onde resolver, né? Se você notar que a temperatura tá alta, você já vai pesquisar na internet meio de reduzir. Se notar que o uso de memória RAM tá muito alto, vai ali buscar alguns programinhas que garantem diminuir o consumo de memória RAM. Se você vê que a placa de vídeo tá quente, vai tentar ali trocar a pasta térmica, fazer uma coisa ali do tipo. Aqui no canal já tem algum vídeo falando sobre o MSI Afterburner, explicando mais a fundo cada uma das suas funcionalidades. Como esse vídeo é um vídeo com mais enredo, né, falando sobre um geral, eu não vou estar falando para vocês muito a respeito de cada setor, né, de cada cenário que ocorre com o MSI Afterburner, mas esse programa dá muitas possibilidades da gente melhorar a performance do nosso PC, tá? Então acho muito relevante a gente estar utilizando ele. Vou estar deixando o link do programinha aí na descrição para vocês baixarem. Outro ponto legal que a gente pode estar fazendo para dar uma ajudada e compensar um pouquinho a perda de desempenho que a gente tem por estar utilizando um sistema operacional mais pesado, que é o Windows 10, ele está desativando os diagnósticos da Microsoft, né? A maioria do sistema operacional, seja no Android, seja no Windows, seja no Apple, seja no iOS, qualquer sistema operacional, a gente tem aquela configuração de estar fazendo diagnósticos de uso, né? Bom, pra gente estar desativando o diagnóstico do Windows, né, que ele tá sempre ali fazendo a checagem de como a gente tá utilizando o nosso computador, procurando erros, é muito simples também. A gente clica aqui com o botão direito na bandeirinha do Windows, igual antes, tá? A gente vai vir aqui na aba de sistemas, mas pode ser na aba de início, é que pra mim não apareceu, mas vai da configuração que você tá utilizando no seu Windows 10. A gente volta aqui pra parte de início e vamos em privacidade, tá? Aqui dentro de privacidade a gente vai aqui nessa seção diagnóstico e comentários, e aqui a gente deixa em diagnósticos
obrigatórios, tá? Não deixem diagnósticos opcionais. Se a gente colocar essa configuração de diagnósticos opcionais, eles vão enviar os diagnósticos que precisam de ser enviados referente à sua configuração do PC, o driver que você está utilizando, e também vai enviar alguns dados do seu uso, tá? Então isso daí acaba interferindo um pouquinho no desempenho do seu PC, porque ele está sempre ali monitorando a forma como você está utilizando o seu PC, tá? Pode ficar despreocupado que a Microsoft não é nenhum hacker que está fazendo isso, mas tem um impacto na performance, né? Daí, se tem alguém olhando ali remotamente que você está utilizando no seu PC, você está enviando informações do seu uso, vai ter um peso, certo? E aqui a gente desce mais abaixo e a gente tem aqui, ó, o Windows deve pedir meus comentários em qual frequência, né? Quando que o Windows deve pedir para fazer um monitoramento das funções do uso do seu PC. Aqui a gente pode colocar nunca, tá? Não, nunca. Eu não quero conversar com a Microsoft. Vou conversar com ele pra quê? O que eu tenho pra falar? Não tenho. Quero usar meu computadorzinho sem travar, sem lag, sem nada, né? Eu não quero história. Então a gente pode colocar nunca aqui. Marcha, esse daqui também já vai dar um adianto legal no PC de vocês. Bom, e a última dica, mas também não menos importante, a gente tá desativando aplicativos em segundo plano, tá? Você que joga Free Fire no celular tá ligado, né? Como é jogar Free Fire com Facebook, WhatsApp, YouTube, Gmail, Hotmail, tudo aberto em segundo plano. Fica tudo travado, né? E no PC acontece a mesma coisa, né? A gente tem até um gerenciamento de memória diferente no PC do que a gente tem no celular, né? No celular, quanto mais aplicativos a gente tem na memória, melhor, porque eles têm um acesso mais rápido. No PC, quanto mais memória livre a gente tem, melhor, porque tem mais espaço para ali ser gerenciado as aplicações e os arquivos que a gente está utilizando no momento. Então, para a gente desativar os aplicativos em segundo plano no PC também é muito babinha, cara. Mamão com açúcar. Esse tutorial aqui, até criança faz, cara. Clicou com o botão direito da bandeirinha do Windows, mais uma vez. Vamos aqui em sistema novamente, mas não necessariamente sistema. Volta aqui pro início. Privacidade de novo. E aqui em privacidade a gente vem aqui, ó, em aplicativos em segundo plano. E aqui a gente desabilita permitir a execução de aplicativos em segundo plano, tá? Então todos esses aplicativos que estão aqui, eles só vão funcionar em primeiro plano. Ou seja, se ele estiver aberto aqui com uma janela principal, igual no caso dessa daqui. Se estiver aparecendo aqui, ele vai estar funcionando. Se fizer assim, não vai funcionar mais. Isso já vai dar um ganho considerável de desempenho, tá? Vai liberar muita memória RAM você tá fazendo isso. Porém, igual eu comentei com vocês, tem o infortúnio dos aplicativos que estão aqui funcionarem apenas em primeiro plano, tá? Então vê direitinho aqui na lista. Se você quiser, você pode até customizar, deixar ativado e desativar aqui só os aplicativos que você não usa, ó. Alarme, esboço, clima, Cortana aqui. Porra, pelo amor de Deus, Cortana, não ajuda em nada, dicas. Eu deixo desativado porque pra mim não tem utilidade nenhuma. Nenhum desses aplicativos aqui eu uso. Mas caso você use algum deles e precise que ele esteja aberto mesmo em segundo plano enquanto você está fazendo outra coisa, dá pra você fazer isso aqui também. Bom, no mais o vídeo foi esse. Espero ter ajudado vocês. Espero que as dicas tenham sido boas. Qualquer coisa deixa aí abaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Abração, meus queridões. Falou!